bem-vindo ao canal Conto Pra Você. E a história de hoje é baseada em uma história real, Alice no País das Maravilhas. Essa história é do autor Thales Dukson. Ele tinha um pseudônimo chamado Léo, e eu não sei falar o sobrenome, eu vou deixar aqui. Ele conta a história de uma menina chamada Alice, que caiu num buraco de coelho e foi para o País das Maravilhas. Essa história foi inspirada em uma criança da vida real, amiga do Thales. O Thales lecionava matemática e assim conheceu Erin, o pai das meninas. Erin era um amigo dele que tinha 3 filhas, a Alice, a Lourina e a Edith. Só que o Thales, no caso, ele desenvolveu uma amizade muito mais com a Alice e ele era apaixonado por crianças. Então ele era apaixonado em contar a história para as crianças, mas ele desenvolveu essa amizade com a Alice, principalmente. E um fato curioso sobre ele é que ele gostava mais de crianças meninas do que crianças meninos. E já deixa a história um pouco meio... né? Por ele gostar mais de meninas, e ele era um homem de 31 anos, e na época a Alice tinha 7. Os pais dele, em 1863, ele foi banido da casa dos Liddles, que é o sobrenome da família. Ele foi banido dessa casa, porque o pai deles começaram a desconfiar que ele tinha um relacionamento a mais com a garota, se ele fazia alguma coisa com a garota, e até hoje não ficou provado nada. Por enquanto, ninguém soube nada se era um relacionamento com a criança que ele queria, se era um relacionamento com a mãe da criança que ele queria. Então, quando ele foi afastado, ele resolveu fazer essa história, chamada, primeiramente, como As Aventuras de Alice no Subterrâneo. Então, essa é a história real por trás. Agora vamos para a história de Alice mesmo, no País das Maravilhas, ou Alice e as Aventuras no Subterrâneo. A história de Alice é uma história muito triste, pois conta uma história de uma menina que era esquizofrênica, e os pais da menina abandonaram ela numa clínica. Nessas clínicas que as pessoas deixam pessoas doentes, pessoas que precisam tomar remédio, pessoas que precisam de cuidados especiais. A Alice ficava na maior parte do tempo sentada ou amarrada na sua cama. Alice era violentada diretamente pelos funcionários. Era diretamente violentada pelos funcionários, médicos, enfermeiras. Ela era violentada sexualmente por esses médicos dela. E Alice ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia. Na verdade, ela sabia. O corpo dela sabia, mas ela não conseguia entender o que estava acontecendo, porque ela era... ela ficava dopada por causa dos remédios. Então, Alice era esquizofrênica, vivia dopada de remédios, os médicos violentavam ela sexualmente, ela já não comia, ela já não bebia, ela já não dormia direito, ela ficava amarrada. E isso é uma história meio bizarra, né, de ser contada. Aí ela foi criando esse mundo dentro da cabeça dela. Todos os personagens da história eram como se fossem amigos ou enfermeiros, ou a mãe ou o pai dela. Vamos em alguns exemplos. O buraco era que ela caiu. Era a janela do quarto dela, onde ela vivia internada, onde ela vivia amarrada. O coelho representava o tempo, que às vezes passava devagar e às vezes passava muito rápido. O chapeleiro era o interno, seu amigo, que sofria com transtorno de bipolaridade. Isso explica porque o chapeleiro às vezes está feliz, às vezes está triste no filme, ou às vezes ele está conversando sobre alguma coisa e do nada ele muda de assunto e se fecha. Então isso explica um pouquinho sobre as atitudes do chapeleiro no filme. A lebre era a companhia do chapeleiro. Era uma amiga desse amigo dela, que era conhecido por ter bipolaridade. A lebre era amiga dela, que sofria de depressão profunda. O gato era um enfermeiro. Então, assim, como eu posso explicar essa parte do gato? O gato, pra ela, era um enfermeiro, porque o gato era muito perspicaz no filme, né? Ele era muito cheio de si, muito convencido. Então, o gato que ela criou na cabeça dela, era um enfermeiro que ela confiava muito e que acabou abusando dela depois. E era isso. A Rainha de Copas
era a dona do sanatório, onde ela vivia. Uma mulher desprezível, que não tinha comparação, sabe? Ela era a favor de espancamento, tratamento de choque, para as pessoas melhorarem, entende? Então, isso deixou com que a Alice, né, fizesse dela uma vilã da história, porque pra ela era uma vilã por deixarem os médicos espancarem, deixarem os médicos fazerem tratamento de choque. A Rainha Branca era sua mãe, que teve que deixar a Alice no sanatório, e porque ela não conseguia cuidar da Alice. E é uma história triste, porque uma mãe, quando abandona uma filha porque não pode cuidar por causa dos tratamentos médicos, é horrível. A lagarta era sua terapeuta. Os gêmeos siameses estavam no hospital. Eram pessoas que conviviam lá no hospital, eram outros internos. O rei de copas era um médico psiquiátrico. E os frascos coma-me e beba-me eram remédios. Tão fortes que pareciam que aumentavam e diminuíam o tamanho de Alice. A irmã mais velha de Alice, se eu não me engano, ela era enfermeira desse hospital. E todos os dias ela ia e contava essas histórias para Alice, contava histórias para Alice. A história da Alice terminou com um fim muito trágico. Alice tentou fugir do hospital e foi detectada. E a rainha Má, a rainha de copas, ordenou que ela fosse espancada e depois fizesse a terapia de choque. Depois disso, Alice ficou agressiva e ficou em coma por muito tempo. Ela nunca mais voltou a ser a mesma. Ela não se mexia mais, ela ficou em coma. Sabe quando uma pessoa fica em coma, parece um vegetal? Ela ficou em coma. E ela teve seu corpo internamente abusado. Até ela sofreu uma hemorragia interna de tanto abuso que ela sofreu, tantas coisas que fizeram com ela, os tratamentos, e ela morreu. E a enfermeira, que era irmã dela, saiu do sanatório. Saiu de lá, não quis mais trabalhar lá. Isso significa: Alice era uma pessoa muito triste. Alice tinha problemas, como todos nós temos. A história da Alice mostra pra gente que não importa o que aconteça, a gente sempre tem que confiar em nós mesmos. Porque se a gente não confiar na gente, a gente acaba se tornando assim, sem graça. E eu acho que a história da Alice deixa uma grande reflexão pra gente de... Desculpem, gente, é o cachorro. Deixa uma grande história, assim, deixa uma reflexão que a gente deve sair do mundo das maravilhas, que a gente deve viver o mundo real do jeito que ele é. E que, querendo ou não, a gente vai sofrer. Querendo ou não, a gente vai acabar caindo no mundo das maravilhas, mas a gente tem que ser forte e conseguir sobreviver a esse mundo só mais um pouquinho. Que uma hora tudo passa, uma hora tudo vai ficar bem. Infelizmente, a história de Alice não terminou bem. Infelizmente, a história de Alice, ela morreu por ser violentada dentro de um lugar onde ela ficava trancada. E assim, Alice ficou conhecida como uma menina sonhadora. Uma menina que sonhava sair de lá e conhecer o mundo verdadeiro. Sonhava em sair de lá e não ser mais abusada. Sonhava em sair de lá e viver com a sua família. Porém, ela nunca conseguiu. Porque foram tão brutal com ela que ela acabou morrendo. Então, eu deixo essa reflexão pra vocês. Não seja fraco. Alice não foi fraca. Ela tentou fugir. E não foi uma nem duas vezes. Eu contei apenas uma vez, porque foi a vez que pegaram ela. Mas ela tentou fugir muitas vezes. Ela tentou sair. Ela tentou viver o mundo lá fora e não conseguiu. Então, que a gente saia desse mundo das maravilhas que a gente acha que a gente vive e venha viver o mundo real. É isso que eu deixo de mensagem pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Toda semana, quarta-feira, vídeo novo. Beijo!